Situação especial. Senhor presidente, eu gostaria muito de dialogar na sessão de hoje com todos os vereadores, e saudar a todas as pessoas que trabalham com rifa, que abrilhantam a sessão de hoje. Primeiro, é importante que a gente esclareça para o conjunto da população e para os demais vereadores sobre a real situação dessas pessoas. Muitas dessas mulheres que têm que sobreviver e é marido e mulher ao mesmo tempo, têm que criar seus filhos, muitas dessas sem condições de moradia e que vivem, por não ter outras oportunidades regulares de emprego, vivem dessa condição de vender rifas. Na última quinta-feira, fui procurado por Zé, que ligava perguntando o que é que, na verdade, a Câmara de Vereadores poderia ajudá-los a intermediar junto ao Ministério Público em função da situação deles. Conversei com um número significativo de pessoas que trabalham com rifas. Desses, depois de uma reunião, nós saímos até o 4º Corpim e também o 14º Batalhão para conversar com as duas autoridades de fiscalização, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. E fiz proposta a eles que eles procurassem a Câmara de Vereadores, porque aqui nós somos um colegiado de 10 e cabe também a nós, além de ouvi-los, intermediar junto ao Ministério Público. Qual é a situação deles, senhor presidente? Primeiro que aí tem, como falou José aqui, eles têm alguns com mais de 20 anos que trabalham nessa situação. Que trabalham vendendo rifa, que sobrevivem disso, que não tem outras oportunidades e condições de sobrevivência. E a recomendação dada pelo Ministério Público, cumprindo uma solicitação dada pela Secretaria de Defesa do Consumidor a nível estadual, solicitou que a Polícia Militar e a Polícia Civil, ao ver qualquer um vendendo rifa ou estampado com identificação de vender rifa, que fosse apreendido e eles fossem presos e encaminhados até a 4ª Corpim para poder fazer o procedimento criminal. Na preocupação desses pais e mães de família, eu sinceramente não ouvi a entrevista de Léo Valente, mas ouvi que usou alguma expressão de que poderia ou deveria encaminhá-los para a cadeia. Eu sinceramente eu não ouvi, não posso nem reproduzir o que foi dito. Mas também, a próprio Ministério Público, cabe, e eles vieram para isso, por isso José, quando se expressou aqui, queria isso, que a Câmara de Vereadores possa intermediar ao Ministério Público uma conversa entre a comissão deles e o Ministério Público. Por quê? Porque eles têm propostas para organizar o sistema da venda de rifa, de carro, de moto, de dinheiro. Eles têm uma proposta de regularizar isso ou organizar o sistema, vereador Costa, para que eles continuem trabalhando. Observe que é um universo, e nem estão aí, talvez, um terço deles, mas é um universo grande de pais e mães de família que sobrevivem exclusivamente disso. Só que desses aí, que tem pessoas que trabalham para outros, foram desse serviço que conseguiram comprar uma televisãozinha, comprar uma cama, levar todo final de semana sua comida para casa, sustentar seus filhos. E sem essa oportunidade, sinceramente, eu não sei se a gente vai conseguir nesse mercado, que ainda tem muita gente do lado de fora procurando emprego, se a gente conseguiria botar eles para trabalhar. Só que na situação que a gente está vivendo, de crise mundial, para eles é o fim. Porque nós devemos conversar com o promotor público, se essas pessoas ficam desempregadas, se eles não têm para onde ir, nós vamos aumentar o que a gente está discutindo no mundo. A crise. Falta de oportunidade, desemprego, e todo mundo sabe que uma pessoa que não tem um lugar para trabalhar e não tem a oportunidade, ele continua com a necessidade de comer. E se não tem de forma digna de construir o seu alimento, precisa e continua ainda tendo que levar comida para casa. É por isso que muitos desses entraram na marginalidade. Tinha uma viagem
marcada, uma audiência marcada hoje de manhã em Salvador, mas sabendo dessa sessão, ao qual precisaria vocês contar com o nosso apoio, eu consegui remarcar para amanhã, para me fazer presente. Aqui dentro de vocês tem a maioria que eu conheço e sabem que sempre fui solidário, sempre tive presente, tanto aqui como na própria Feira Livre, sempre a gente conversando, e eu acho que a gente tem que rever essa situação, é necessário se rever, pois nós sabemos que a falta de interesse não existe da parte de vocês para trabalharem. O que falta realmente é o trabalho para que vocês possam ser colocados no mercado. E a gente entende que, o que está dizendo aqui na consideração da recomendação do Ministério Público, é que já chegaram várias denúncias ao Ministério Público, narrando diversos casos em que os compradores de rifas são ludibriados e enganados, sofrendo graves prejuízos econômicos. Eu acho que deve ser punido aquele que vende a rifa e não paga, e não vocês que vendem a rifa e cumprem com compromisso de dar, e quem ganha recebe no outro dia, seja o que for. Eu acho que tem que ser revista essa situação, por manter silêncio para a gente ouvir o vereador no seu pronunciamento. Vereador Hélio, o jogo de bicho no Brasil, ano que vem, ele comemora 120 anos de existência. Imagino que em 1892, o dono de um zoológico no Rio de Janeiro, chamado João Batista Viana Drummond, esse homem, percebendo a crise que se alastrava no país, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e no início da República, o Brasil passava por uma crise terrível, uma inflação galopante, um custo de vida muito alto, e ele, para se ver livre... Deixa o povo trabalhar, rapaz! Deixa o povo trabalhar! Qual foi a estratégia que ele usou? A estratégia que ele usou foi... Ele tinha 25 bichos no zoológico. Ele tinha 25 animais no zoológico. Então, para fazer com que as pessoas fossem visitar o zoológico dele, porque a crise era tão grande que ninguém ia no zoológico. Então, para garantir que as pessoas fossem no zoológico dele, ele cada dia cobria o bicho com lençol, né? Ele cobria o bicho e fazia o seguinte: as pessoas visitavam e ganhavam bilhete com a numeração. Quem acertasse o bilhete que tivesse correspondendo ao nome do animal naquele dia, aí ganhava um prêmio. E aí, daquele zoológico, o jogo de bicho ganhou as ruas do Rio de Janeiro, ganhou as capitais do Brasil, ganhou o Brasil. Só existe um lugar, um estado no Brasil, onde o jogo de bicho não é contravenção. É na Paraíba. É na Paraíba. Inclusive lá em Pernambuco, o pessoal usa a lotérica da Paraíba. E o presidente do Brasil, o Marechal Castelo Branco, na época da ditadura militar, ele esteve lá na Paraíba e disse ao governador assim, ó: governador, proíba o jogo de bicho. O governador da Paraíba era João Agripino. Ele disse: proíba o jogo de bicho. Sabe o que foi o governador disse ao presidente? Eu proíbo, se o senhor garantir emprego para esse povo todo. E aí o presidente se calou. O interessante é que até os maiores folcloristas do Brasil, os maiores estudiosos de cultura do Brasil, eles dizem uma coisa: o jogo de bicho está no sangue da massa. O jogo de bicho, ele é invencível. E a prova que ele é invencível, que nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Estadual, nem o Ministério Público Federal, nem qualquer presidente da República se opõe a ele. Então a gente precisa de bom senso. Porque se é para fiscalizar o que está errado, nós sabemos, está na cara, que aqui em São João de Jesus tem a máfia da gasolina, do combustível. Quem não sabe disso? Qualquer lugar do Brasil, o combustível é mais barato do que São João de Jesus. E aí ninguém arrega a palha para falar sobre isso. E agora, a bola da vez são os rifeiros. Entendeu? Vocês foram sorteados. Né? Só que prêmio, filho da mãe, esse prêmio de vocês. Né? Ninguém merece isso. Então, eu estou aqui, assim como o vereador Ailton, o vereador Edson já se colocou, e outros colegas eu acho que devam fazer isso. A gente vai
A gente entende que é preciso ter uma conversa com o Ministério Público. Eu não posso falar em nome da Câmara, sou presidente, mas eu me coloco também como vereador à disposição da luta de vocês e dizendo, não estou aqui para fazer politicagem, não estou aqui para dizer que o jogo de bicho está certo, porque todo mundo sabe que não é certo. O que eu estou dizendo é, não dá para usar dois pesos e usar dois medidas. Então, eu me coloco na luta, porque eu acho que tem que ter um consenso. Isso é cultura. Eu sempre assino rifa, nunca deixo uma rifa muito não. Mas eu sempre assino uma rifa aqui, uma rifa ali. Inclusive, tenho muitos amigos aqui que já me conhecem. Agora, ninguém nunca botou o revólver na minha cabeça para assinar um bilhete. Entendeu? Então, isso está na cultura do povo brasileiro, na cultura do povo São Antônio de Jesus. Eu acho que isso não pode ser apenas uma definição de prender pai de família, de prender mãe de família, porque ninguém aqui é vagabundo, ninguém aqui é ladrão. Certo? Minhas senhoras, meus senhores, quero aqui começar parabenizando o vereador Ailton pelo seu à parte, que na verdade não é para ele que nós vamos conseguir o interesse deles e o nosso. Nós somos representantes do povo. O artigo 1º da Constituição diz que o poder emana do povo. Então esse poder nosso emana do povo. E porque emana do povo, nós estamos aqui para a defesa de vocês. Mas não podemos pagar um mal com outro mal. Não vamos pensar em matar fulano, porque fulano matou fulano, então vamos aumentar o crime. O que é que nós devemos fazer? Pensar, mesmo porque é como tem dito o vereador Bertano, quando o presidente chegou da Paraíba. Porque nós sabemos que é uma contravenção de quem fiscaliza é o Estado. Por isso que o presidente da República, naquela época, qualquer outro presidente, o governador, acaba o jogo político. Mas eu não quero nem pensar em acabar o jogo político. Nós estamos pensando aqui na solução do caso de vocês. Porque se nós acabarmos também com o jogo político, quem vai sofrer não é o banqueiro, não. Ele tem condições para enfrentar um comércio. Ele tem condições para botar uma loja de automóvel. Ele tem condições para comprar fazenda e mais fazenda. Mas o que está fazendo o jogo cambista, esse é quem vai sofrer, porque deixa de ganhar o pão e vai aumentar o número que nós estamos vendo aí. Daí vamos silenciar, não porque eu tenho interesse pela banca de bicho, porque eu jogo bicho, eu tiro rifa. Tiro e gosto até de tirar rifa constantemente, porque eu tiro uma rifazinha de R$2, de 5, de 10, de 20, até de automóvel, essa coisa toda. Então o que é que nós queremos? Queremos também avisar vocês para não deixar ninguém enganar. O nosso poder pode chegar a um poder de acordo, um poder de concordância. Nós não temos um poder imperativo para dizer, não, vocês vão vender a rifa de vocês hoje. O que nós vamos fazer é reunir, lutar, eu, Ailton, o Bertão, o presidente desta casa, todos os vereadores unidos, tentar convencer o Ministério Público, que além de ser uma contravenção, mas que também está tirando o pano de dezenas de pais de famílias. E para ele fazer que não está vendo essa coisa, porque é comum, e isso não está dando prejuízo nenhum à cidade, como vamos dizer, a droga dá, o corpo dá, o escambo dá. Aí tudo bem, nós temos certeza que vocês estão batendo problema. Ninguém é forçado a jogar. Vocês não forçam ninguém com a arma, no ouvido, tira um bilhete. Vocês oferecem um bilhete e nós compramos. Compra quem quer. E compra quem quer. Isso. E isso é uma coisa que eu olho assim e vejo, eu não quero aqui de maneira nenhuma pensar na autoridade do Ministério Público, do promotor, porque a autoridade é deles. Mas nós vamos tentar demover esse pensamento, deixar uma válvula de escape da lei, porque toda lei tem uma válvula de escape. E essa válvula de escape ele vai deixar no município como Santo Antônio de Jesus, que cresce cada vez mais, e o mercado de emprego às vezes até diminui, porque as máquinas estão aí para diminuir os empregos. Você chega num banco hoje, você diminui o 50% do emprego, porque tem um computador que eles têm aqui, né, o material humano está diminuindo. O material humano está diminuindo. Você chega na zona natural, a máquina está lavrando a terra, só não está macetando o gado, mas está lavando a terra, está colhendo o produto, então vai diminuindo o trabalho do homem. E nós precisamos pensar, os poderes públicos devem pensar no trabalho para o homem,
porque o homem precisa viver e manter a sua família em paz. Mas tenho certeza a vocês,